E até brinco com o pessoal, né, que eu nunca fiquei no banco do Caxias, nunca fui reserva, porque em 2007 eu não tive nem a oportunidade de ficar no banco, né, eu não fui nem convocado para as partidas. Bom, Lacerda, estamos iniciando hoje o primeiro episódio do Resenha Grená. E o convidado não poderia ser diferente. Estamos recebendo o nosso técnico aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, né? O título muito legal, Resenha, né? Primeira pergunta, Lacerda. Você se tornou um ídolo muito recente da torcida Grená. Um clube que tem 85 anos, tem 3 finais de gauchão e você participou de 2. Uma como atleta e outra como treinador. Como tu se sente participando tanto assim da história Grená, de 2 finais de 3 que o clube participou? Bom, é legal assim o reconhecimento por parte da torcida, da própria diretoria, né, das pessoas envolvidas com o Caxias. Eu não gosto muito da palavra ídolo, né? Acho que é uma palavra muito forte, né? Eu considero que o ídolo do clube sempre é o torcedor, né? É um sentimento muito bom, porque a minha identificação com o Caxias é muito grande. Como atleta eu consegui conquistar, agora como treinador a gente conseguiu conquistar esse primeiro título ali, né? Meu como treinador, do primeiro turno do gauchão. Então é um sentimento muito legal porque eu aprendi, eu não nasci Caxias, né, como eu falei, mas hoje eu posso dizer que eu sou um torcedor do Caxias, além de ser um funcionário do clube, eu me considero um torcedor assim como toda a minha família. E como é que foi teu início assim no futebol, como atleta, e depois se puder falar também um pouco da tua primeira passagem aqui em 2007, né? A minha história como começou bem pequenininho, eu tinha entre 8 e 9 anos lá em São Leopoldo, que é a minha cidade onde eu nasci, né? Fui sempre muito incentivado pelo meu pai, né? Que é falecido, mas que foi o principal incentivador de toda a minha vida, né? Da minha carreira. E comecei nas escolinhas, foi subindo até chegar no juvenil, júniores, só que sempre jogando lá pela região, né? Lá em Moré, na Ubra. Depois comecei profissional, sempre em clubes menores, né? E o clube que eu me profissionalizei foi o Sapucaense, lá de Sapucaia do Sul, que hoje é um clube que acho que não está nem disputando competições. E eu tive a primeira passagem aqui no Caxias em 2007. Eu lembro que em 2006 eu fiz uma competição que eu fui muito bem pelo Sapucaense, e na época o diretor de futebol me contratou aqui para o Caxias. Eu vim quando eu cheguei aqui, porque quem conhece o estádio Sapucaense, que é muito humilde, né? Eu cheguei aqui, eu até me assustei com o tamanho do centenário, né? Pensei que estava realizando um grande sonho, né? De estar num clube grande, né? Porque eu vi o Caxias pela TV. E quando eu cheguei aqui, eu me recordo perfeitamente que a primeira vez que eu vim foi para ver um jogo do Caxias. Era um jogo de uma copinha, Caxias e Ubra. Foi decidido até, não me lembro, se eu não me engano, o Caxias teve um jogador que fez o gol, que foi o Fernando, um meia que jogou aqui. E aquilo me marcou muito, né? Porque eu sonhei em jogar aqui, né? Infelizmente, naquele ano de 2007, eu acabei não jogando nenhuma partida, né? Apenas fiz parte do elenco do gauchão. E até brinco com o pessoal, né, que eu nunca fiquei no banco do Caxias, nunca fui reserva, porque em 2007 eu não tive nem a oportunidade de ficar no banco, né, eu não fui nem convocado para as partidas, porque em 2009, 12 e 16 eu sempre fui titular, então eu brinco que eu nunca fui reserva, né, porque em 2007 eu não participei de nenhum jogo. É como tu mesmo falou, tu passou em 2007, depois 2009 e teve 2012 e 2016, mas 2012 e 2016 ficaram mais marcados aqui, né? Pelos títulos também, que 2012 primeiro turno e 2016 pela divisão de acesso. Mas o que te marcou mais essas 2 passagens? O que tu acha que tu ficou mais marcado pro torcedor nesses 2 anos, tirando obviamente esse lance do título? Acho que 2009 eu já também teve uma identificação legal com o clube, né? Eu vim numa situação que eu estava quase parando de jogar, né? E o Caxias abriu as portas. Na verdade, o Caxias sempre abriu as portas, né? Em 2009 eu estava acho que 5 meses desempregado e o Caxias abriu as portas. Eu vim, fiz um bom trabalho e acabei saindo daqui para o Joinville. E em 2012 a gente foi campeão, 2016 também. Mas eu tenho o que mais ficou marcado, assim, que eu vejo foi a minha identificação em termos da liderança, né? Eu sempre fui um cara que me incomodava o fato de quando eu jogava o Lacerda não foi um grande zagueiro, né? Eu não fui um grande zagueiro, né? Eu tenho essa consciência. Tudo que eu conquistei, lógico, tive momentos bons, né? Eu brinco com o pessoal, em 2016 eu fiz 7 gols aqui, né? Para zagueiro é um número bom. Mas eu acho que o que eu fiquei marcado foi a questão da liderança, né? Em 2012 foi um ano que a gente teve muitos problemas, teve a perda do pé, né, do diretor, teve a perda do meu pai, teve lesões de alguns atletas, então a gente se uniu muito e eu era o principal líder, né?
ficou marcado muito o jogo contra o Grêmio aqui, antes dos pênaltis, a gente fez uma roda ali, eu tenho essa imagem em vídeos ainda, em fotos, onde a gente conseguiu trazer o torcedor para o nosso lado. Então acho que o fato principal que me marcou aqui foi a questão da liderança. E como é que foi para ti essa decisão de parar de jogar? Porque na teoria tu foi um atleta que parou cedo, né? Pelo número de jogos. Foi muito tranquila. Na verdade, foi uma decisão que ela não começou, não foi em final de 2018. Ela começou lá no final de 2016, essa decisão, né? Poucas pessoas sabem, né? Em 2016 eu estava no Caxias, a gente foi campeão da divisão de acesso, não subiu na Série D, ganhamos uma copinha. Eu fui um dos primeiros atletas que renovou o contrato para 2017. Eu tinha contrato para 2017. Mas eu sempre fui um cara que tive muita consciência das questões técnicas e físicas. E eu considero, eu não digo ídolo, né? Mas eu considero que a minha história com o Caxias é uma história legal. Então eu não queria apagar essa história, né? Então eu considerava que eu não ia conseguir ter em 17 o mesmo rendimento que eu tive em 16, em 12, em 9. E aí eu decidi sair, né? Envolveu muita coisa, minha família, porque a minha esposa recentemente nós tínhamos tido o primeiro filho, né, a primeira filha, Maria Paula, e a gente optou em sair de Caxias e ir jogar no São Paulo de Rio Grande. Para falar isso para a família foi bem complicado. Os meus colegas de clube, até alguns diretores falaram que eu estava ficando louco, né, mas eu tinha na minha cabeça que eu iria voltar para o Caxias em outra função, né. E isso foi o argumento que eu usei, porque a diretoria não queria a minha rescisão de contrato, né, porque sabia da minha importância, não digo tanto como jogador, mas dentro do vestiário, como líder, né? Mas eu expliquei e falei que eu tinha a missão de retornar como treinador, como auxiliar, e incrível, né? Mas deu certo, eu retornei 3 anos depois como auxiliar, né? Mas foi muito tranquilo. Depois eu tive ainda 17, 18, aí no Aimoré ali, quando eu recebi o convite para vir trabalhar no Caxias, eu não pensei 2 vezes, né? Digamos assim, eu abri mão de um contrato bem melhor como atleta, porque eu queria realizar o sonho de trabalhar como comissão técnica. Então foi muito tranquilo essa mudança. Depois da Série D em 19, tu assumiu efetivamente o clube com um projeto da Copinha, né, a Copa Silverade. Tu já estava muito presente naquela campanha da Série D, tu era auxiliar. Como é que foi essa experiência, primeira experiência na Copa Silverade, agora efetivado? Foi muito legal, foi prazeroso, né? Eu tive a sorte também de trabalhar com profissionais muito bons ano passado, né? A primeira comissão do Pingo, né? Que eu tinha uma relação fantástica com todos eles, com o Pingo, com o Bandock, com o George, preparador físico. Depois veio o Paulo Henrique, o Cupini e o Cook, né? Que eu consegui ainda ser mais presente, porque eu virei o auxiliar direto do Paulo, né? E a Copinha para mim foi, digamos assim, um divisor de águas, né? Porque eu costumo dizer, né, tu dá treino é uma coisa que, de certa forma, não que é fácil, mas o treino é as suas ideias, é mais tranquilo, né? Agora tu gerir grupo, e não é gerir só os atletas, né? Porque tu tem que, aí entra na questão de gestão, né? Tu tem que lidar com todas as pessoas, né? É jogador, é o atleta, é a comissão técnica, é o apoio, é o pessoal do administrativo, é o pessoal do RH, é o pessoal da loja, é o segurança, é vocês da assessoria de imprensa, né? Então tem que ter muitos cuidados, né? Então a Copinha me fortaleceu para isso, né? Como foi a montagem de elenco, a escolha desses atletas? Quando eu estava na Copinha, nós já olhávamos reforços para esse ano, né? Porque tanto eu quanto o Jefferson, a gente era auxiliar do clube, né? Independente se nós iríamos ficar, eu acredito muito que tu tem que deixar um legado, né? Assim como outras diretorias também deixam, outros treinadores também deixaram, nós queríamos deixar, independente se a gente ficasse ou não, de deixar um grupo, ou pelo menos nomes encaminhados. Então, a maioria desses nomes lá na Copinha a gente já sabia de alguns, né? E aí quando chegou o Ademir, as coisas foram, de certa forma, facilitadas para nós, porque o Ademir é um conhecedor, né, do mercado. A gente vai falar de um jogo lá de uma cidade lá do Nordeste, do Norte, um jogo da 2ª divisão, tu fala o nome do atleta, ele sabe a característica do atleta. E eu confesso que eu ainda não tenho esse total conhecimento, né, mas e aí facilitou para nós, né. Então a gente teve muito cuidado na montagem, foram a dedo sim. Tem alguns casos de atletas que eu não abria mão, que eu queria, né, que eu não ia abrir mão. Tanto que na primeira reunião eu já falei que eu queria aqueles atletas, né, não preciso citar nomes, mas eram 2 atletas que eu queria muito, né, e graças a Deus vieram e corresponderam, né. A gente
Por exemplo, a gente trouxe o Ivan, né? Vou dar um exemplo, a gente trouxe o Ivan. A gente não levantou 10 nomes, né? A gente levantou o Ivan e mais um. E a gente definiu que era o Ivan. Então todas as posições foram assim, a gente foi certeiro e conseguiu. Eu acho que a gente perdeu, talvez, dos atletas que nós queríamos trazer, teve um atleta que a gente não conseguiu trazer. Os outros atletas todos a gente conseguiu. E é gratificante para o técnico ver esse resultado dar certo também dentro de campo, porque vocês poderiam montar um elenco que vocês confiavam, um elenco bom, mas também não dá certo dentro de campo, e de certa forma deu, porque o Caxias é finalista hoje do Campeonato Gaúcho. Muito gratificante. Para mim, então, um gosto muito especial, porque a gente sabe que no início hoje o ambiente é bom, né? Hoje o futebol é assim, né? Hoje tá sendo bom, a gente venceu, a gente de 10 clubes, que desses 12 clubes, com certeza a grande maioria tem até maior investimento que o Caxias, né? Tem clubes de Série A, Série B, Série C e o Caxias está na final, né? Então hoje é muito bom, mas espero que a minha passagem pelo Caxias sempre seja vitoriosa, mas em outro clube talvez não vá ser. Mas para mim é gratificante porque teve várias situações, né? Teve situações de atletas que a gente trouxe que jogaram comigo, né? E eu sei que houve questionamentos de como vai ser lidar com atletas que tu jogou, e eu sempre respondi, vai ser melhor ainda, porque eu conheço os caras, eu não ia trazer um atleta que eu joguei que eu sabia que ia me dar problema, né? E qual a tua avaliação desse primeiro semestre do clube, um momento diferente também na história do futebol, na história do mundo, na verdade, com a pandemia também, várias mudanças, mas aquele primeiro momento até antes da pandemia, com a decisão do primeiro turno, a conquista daquele título, o jogo da Copa do Brasil, que também foi um jogo muito bom no Caxias, como tu avalia essa questão do clube? Assim, eu vou avaliar até a pandemia e depois da pandemia, né? Até a pandemia o Caxias manteve um padrão que vem mantendo nos últimos anos, né? Acho que desde que é bom que hoje, como a gente ganhou, eu posso falar bem dos caras, né? Da diretoria, porque se eu estivesse perdendo e eu falasse bem deles, ia soar aquele, pô, o Lacerda tá querendo agradar, né? E como a gente venceu e conquistou, eu posso falar tranquilamente. Até a pandemia, para mim, nada surpreendeu, porque desde que o grupo gestor, né, como é falado, assumiu lá em 16, e porque eu tive aquele 15 para 16 que estava turbulento demais, né? E quando esse grupo pegou, o Caxias fluiu. Talvez não, né? Não conseguiu o grande objetivo, que é o acesso, né, para a Série C. Mas as coisas fluíram. O Caxias é um clube que hoje cumpre rigorosamente com tudo em dia, é um clube organizado, é um clube que trata bem o atleta, é um clube que dá uma condição muito boa de trabalho e ainda mais agregou algumas pessoas, tanto na diretoria como comissão técnica, e dessa vez a gente conseguiu trazer atletas mais identificados com o clube, né? Então as coisas fluíram, né? E deu tudo certo, mas depois da pandemia, daí a gente precisa tirar o chapéu para a diretoria, porque a gente sabe que a situação ficou bem complicada, né? E quando eu falo tirar o chapéu, não é só para a diretoria, mas é para o torcedor, é para o sócio, é para o patrocinador que continuou pagando, para o sócio que continuou pagando, né? Para o torcedor que não é sócio, mas que veio na lojinha comprar uma camisa. Comentou ali que esse ano o Caxias contratou atletas mais identificados com o clube, né? O quão importante foi trazer esses atletas mais identificados para ter essa campanha que o clube teve e também com esse perfil, né? Se falava muito da troca de perfil de atleta, de ter um perfil diferente dentro do próprio clube. Como é que foi essa montagem e tu acha que isso foi parte do processo que deixou o Caxias na final do Gauchão? Contribuiu muito, não tenho dúvida. Quando a gente começou a montagem, eu falei pro Ademir, não é questão que tu quer agradar a torcida. Lógico, a torcida ela tem que ser agradada, porque ela é o combustível do time, né? Quando eu falo que a torcida tem que ser o principal ídolo do clube, é verdade, né? Porque eles que fazem o clube andar. Eu costumo dizer assim, tu tem que saber muito a divisão que tu está jogando, o campeonato que tu está jogando, para te selecionar o perfil de atletas que tu quer, né? Então, não tenho dúvida que essa nossa decisão de trazer jogadores com brio, com jogadores sanguíneos, né? Porque é o meu estilo também, né? Foi um ponto que agregou muito, né? E a gente espera que continue, né? A gente espera que nessas finais que a gente vai ter agora e lá na Série D, isso continue. E eu tenho certeza que vai continuar, porque o espírito é muito bom. Quem convive no nosso dia a dia vê o quanto não só esses atletas, porque esses atletas contagiam os outros também, né? Então a gente entende que isso foi um ponto muito forte e que favoreceu muito em todo esse processo. E qual a expectativa, como está a cabeça do técnico Lacerda para a final com o Grêmio dia 26 e dia 30?
A gente está trabalhando muito, né? A gente pode dizer isso, né? Às vezes a gente escuta alguma coisa ou outra, o torcedor ficou chateado que perdeu o Caju, o torcedor ficou, tu imagina como eu fiquei. O diretor ficou chateado, a diretoria ficou, tu imagina como a comissão ficou, como os atletas ficaram, né? Lógico que a gente queria vencer o Caju, mas a gente não pode encarar o Caju como o último jogo do ano, né? O Caxias vinha anos aí ganhando clássicos e a gente quer conquistar objetivos, a gente quer ser campeão gaúcho, a gente quer ser campeão da Série D, a gente quer subir, né? Então, assim, a gente quer evoluir sempre. Então, a gente está trabalhando muito, o ambiente está maravilhoso, os atletas estão confiantes, a gente conseguiu treinar muito agora. Não estamos conseguindo jogar, sim, mas estamos conseguindo treinar. Então, a cabeça está boa, a cabeça dos atletas está muito boa, porque a gente tem muita convicção que nós vamos fazer 2 grandes jogos. Agora a pergunta que todo torcedor grená quer saber, se tu não lembrar, a gente vai refrescar a tua memória. Mas tu continua sendo o príncipe da casa?